Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 5 de outubro. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 15, verso 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Jesus já nos falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e Paulo nos diz em Efésios, capítulo 2, que Deus nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque ele nos ressuscitou nele. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância do Espírito Santo no nosso coração. Paulo, enquanto estamos permanecendo nos lugares celestes. Em Romanos capítulo 8, verso 27, ele diz: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede por nós. Em Romanos capítulo 8, a gente vê que existem três coisas que estão gemendo. A natureza está gemendo, nós estamos gemendo, o Espírito Santo está gemendo conosco. Deus nos deu o Espírito Santo para que ele pudesse interceder por nós. Quando você não sabe o que dizer, o Espírito de Deus comunica com Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que você precisa, que você deseja. Não as vaidades, as coisas que você pede, pensando que precisa, mas aquela verdadeira necessidade que você tem no seu coração. Efésios capítulo 1, 13 e 14 diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O selo aqui é a presença do Espírito Santo em você. Não existe salvação sem o Espírito Santo. Não existe intercessão sem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 diz que aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a ele. E aqui a ideia é de pertencer. Aliás, aqui nesse texto de Efésios capítulo 1, 13 e 14, ele diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja, um dia ele vai nos libertar completamente da morte, por exemplo, de todas essas fraquezas que nos impedem de ficarmos, de gozarmos de alguma forma dessa presença nossa nos lugares celestes. Nós estamos em cima, estamos nos lugares altos, no topo da montanha de Deus. Mas a gente vive uma vida miserável, como se estivéssemos na sepultura. O Espírito Santo habita em nós para mostrar as riquezas, as profundidades do reino de Deus. Para que a gente saia da lama, da sepultura e vivamos plenamente nos lugares celestes. Segundo aos Coríntios 1, 22 diz: e nos selou com a sua propriedade, como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nós temos essa garantia em nós, e aqui está bem claro que a presença do Espírito Santo demonstra que nós somos propriedade de Deus. Eu vivo aqui no País Basco, no departamento 64, que são os Pirineus Atlânticos, perto da Espanha, e esta parte aqui da França, assim como o País Basco espanhol, são regiões onde existem muitas ovelhas. Assim que eu saio aqui do centro do meu vilarejo, eu vejo as montanhas, os Pirineus e também as colinas que são povoadas por ovelhas. Essas ovelhas têm a marca do dono, todas as ovelhas. Cada animal tem a marca do dono. Isso mostra a quem essas ovelhas pertencem. Elas pertencem ao Senhor Echegaray, ou Echevest. Quase todos os nomes bascos têm Eche, que quer dizer casa. Ao Senhor casa da montanha, casa do vale. As ovelhas pertencem àqueles senhores. Da mesma forma, você tem o selo de Espírito Santo, que mostra que você pertence a Deus para sempre. Então, continue nos lugares celestes. Ou seja, continue desejando, porque você está nos lugares celestes. E neste lugar celeste você está, porque você pertence a Deus. E o Espírito Santo que habita em você demonstra isso. Que Deus te abençoe.